Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora para você ver que dá certo. Você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Ônibus natalino arrecada brinquedos e alimentos não perecíveis para doação às pessoas em situação de vulnerabilidade social e entidades assistenciais. Em comemoração ao Dia da Cultura e Ciência, vereador Eduardo Magoga entrega diploma de mérito científico e tecnológico, Dr. José Manuel Teixeira de Camargo. O quadro De Olho na Educação aborda o ensino de literatura clássica no ensino fundamental. E no esporte, só o vôlei salva. Renata vence no ginásio do Taquaral o São José. Já no futebol, na despedida da Série B, Ponte Preta perde para Avaí em Florianópolis. E Guarani empata com o Ceará no Brinco de Ouro e assiste o acesso do adversário à primeira divisão. Vamos falar ainda da final do Campeonato Amador de Futebol aqui de Campinas. Tem previsão do tempo, tem o nosso quadro De Olho na Educação na ponta do lápis para quem já está se preparando para o Natal, para as compras, os presentes. Então tem muitos assuntos para a gente poder abordar nesta segunda-feira aqui no Jornal Câmara Notícia. E eu abro a edição de hoje falando sobre emprego. É sempre bom, né? Preste atenção, você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho ou para você que está insatisfeito, quer mudar de área, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 500 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Confere só. Há vagas para açougueiro, ajudante de açougue, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, almoxarife, caixa de supermercado, carpinteiro, chapeiro, costureira, eletricista de instalações, garçom, gerente comercial, jardineiro, manobrista, marceneiro, mecânico eletricista de autos, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista, serralheiro, soldador e vigilante noturno. Para conferir todas as vagas é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal cidadão.campinas.gov.br. As unidades são: Unidade do Centro fica na Avenida Campos Sales, 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A Unidade Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues, número 3900, no Parque Universitário, no Shopping Espásio Ouro Verde, no primeiro andar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. E a Unidade Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 4 da tarde. Campinas tem mais um ponto de arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis para doação às pessoas em situação de vulnerabilidade social e também para as entidades assistenciais. O ônibus natalino está em frente à Catedral de Campinas
E o Ação e Solidariedade de hoje vai trazer mais informações para você que está nos acompanhando, como pode ajudar. Em Ação e Solidariedade de hoje, a gente vai falar de uma parceria entre a Transurc e a Setcamp, que está disponibilizando o ônibus natalino para receber doações de brinquedos em boas condições e alimentos não perecíveis. E quem vai contar para a gente como vai funcionar essa campanha é o Paulo Bardal, que é diretor de comunicação da Setcamp e da Transurc. Paulo, conta para a gente então como é que vai funcionar nesse ano as doações. Olha, este ano, ao contrário dos anos anteriores, nós estamos participando do Natal da Prefeitura de Campinas e da SIC, o Natal Caminhos dos Sonhos. E o objetivo nosso é arrecadar o máximo que nós conseguirmos de brinquedos, de alimentos não perecíveis, para que nós possamos fazer a doação para as crianças carentes, para aquelas entidades necessitadas. Então essa ação vai até o dia 14, aqui no Largo da Catedral, e também nos pontos que nós temos nos terminais de ônibus de Campinas e também na sede da Transurc. E que horário que as pessoas podem disponibilizar aqui as suas doações? De segunda a sexta, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. E são alimentos não perecíveis como macarrão, arroz, feijão, né? E brinquedos também. Exatamente, a gente pede que as pessoas que forem doar brinquedos principalmente, elas escolham brinquedos ou novos ou em bom estado, para que a gente possa alegrar o Natal assim de centenas de crianças aqui da nossa cidade. E os alimentos, macarrão, arroz, feijão, farinha de trigo, sal, açúcar, tudo o que for possível, inclusive enlatados. Se o pessoal também quiser trazer enlatados, também nós estamos arrecadando. Biscoitos também, né? Alguma coisinha, um agradinho para o Natal? Sim, exatamente, né? Aí a criançada vai gostar bastante também, né? Então é isso, né? Mais esse ano aqui e com agora participando desse Natal ampliado, digamos assim, que é o Natal Caminho dos Sonhos, nós esperamos conseguir ajudar mais crianças e mais famílias do que nós ajudamos nos anos anteriores. E Paulo, então, para quem tiver alguma dúvida, ainda tem os canais para saber, para entrar e saber onde é que é o ponto de doação mais perto da sua casa? Sim, as informações elas estão disponíveis no site da Transurc, www.transurc.com.br, e colocamos também cartazes dentro dos ônibus. Ou seja, toda a frota das concessionárias também traz essa informação para os usuários de ônibus de Campinas. Então todo mundo pode participar, é só ficar antenado aí nos canais de comunicação da Transurc. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Hora das notícias do Legislativo e com homenagens, porque o vereador Eduardo Magoga entregou honrarias a destaques nas áreas de pesquisa e saúde. Em comemoração ao Dia da Cultura e Ciência, o vereador Eduardo Magoga realizou a entrega do Diploma de Mérito Científico e Tecnológico Dr. José Emanuel Teixeira de Camargo. O Diploma de Mérito Científico e Tecnológico Dr. José Emanuel Teixeira de Camargo, concedido ao cientista Rafael Lemos Migues, foi entregue à sua representante Priscila Zonzini. Na mesma noite, outras homenagens foram feitas através da entrega do Diploma
diploma de mérito Dr. Severino Vaz. Este diploma é concedido a entidades da área de medicina e a profissionais médicos que tenham se destacado por relevantes serviços prestados à comunidade campineira por meio do atendimento profissional, da pesquisa médico-científica ou da atuação acadêmica. Agora eu passo a me dedicar aos nossos homenageados que vão receber um diploma de honra ao mérito, Dr. Zeferino Vaz. E também trouxe aqui um breve relato sobre quem foi Zeferino Vaz. Foi um importante cientista e educador brasileiro, conhecido por suas contribuições significativas na área da biologia e na criação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O diploma de mérito Dr. Severino Vaz foi entregue a importantes pesquisadores e estudiosos da área com foco no autismo. Posso dizer aqui em nome de todos que compõem uma vasta rede de pessoas trabalhando na pesquisa com o autismo, não só na Unicamp, mas também em outras instituições públicas de pesquisa do Estado de São Paulo, que recebem essa homenagem comigo com muito gosto. O trabalho de pesquisa sendo desenvolvido na Unicamp é de primeira linha. É uma pesquisa muito, muito séria, sempre pautada pelo desejo de auxiliar o povo brasileiro. Acho que isso posso dizer com bastante clareza sobre a Unicamp, nos 16 anos em que convivo ali como professor, mais outros tantos como aluno, que é uma instituição que tem esse desejo genuíno de auxiliar o nosso povo. É uma honra receber esse prêmio, que representa o esforço contínuo, na verdade, e de um grupo inteiro, né? Eu estou aqui, na verdade, tem muita gente atrás, né? Que são os alunos do nosso centro que trabalham e geram os resultados, né? Então, eu gostaria de compartilhar um momento com eles também, que é um momento importante do reconhecimento do trabalho, né? O trabalho reforça meu esforço como cientista de buscar e a ter impacto na vida das pessoas, né, da nossa comunidade, e também de procurar cada vez aprender mais e ir atrás de realmente tentar, em algum momento, né, dar esperança para quem não tem na pesquisa, né? Mais duas pesquisadoras receberam o diploma e agradeceram a homenagem. Eu quero agradecer mais uma vez, então, a honraria recebida e, principalmente, a cidade de Campinas, que me acolheu como estudante, como pesquisadora e principalmente como cidadã. Obrigada a todos. Ao longo desses 2 últimos anos, passamos a receber apoio estadual e federal e a coisa vai crescendo. E é muito bom ver que, de pequenas sementes, nós podemos distribuir esse conhecimento. E a gente segue com as notícias do Legislativo, porque hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária de número 71 do ano. E a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 26 projetos. Entre eles está em análise final o projeto de lei de autoria do vereador Cecílio Santos, subscrito por vários outros parlamentares, que autoriza o Poder Executivo a pagar um bônus de incentivo de fim de ano aos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes de saúde da família e aos agentes de combate às endemias. O valor não definido na proposta sairia de recurso recebido do Ministério ao Fundo Municipal da Saúde. Outro projeto, também em análise final, é a proposição de autoria do vereador Edivaldo Cabello, que determina que o período de tolerância, aquele intervalo em que não há cobrança, seja dobrado nos estabelecimentos privados de shopping centers e estabelecimentos comerciais semelhantes para as pessoas idosas, as pessoas com deficiência e acompanhantes. Para você ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar lá no site da Câmara, no campinas.sp.leg.br. Última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e a rebaixada Ponte Preta se despediu com aquilo que ela fez de monte na competição: derrota.
A primeira chegada ao ataque foi da Ponte. Heitor Roca tabelou com o Dodô e cruzou. Gabriel Novaes se esticou todo, mas jogou para fora. Aos 29 minutos, o Avaí respondeu. Igor, de cabeça, obrigou Pedro Rocha a mandar para a linha de fundo. Em cobrança de escanteio, bate e rebate e por pouco a bola não entra. A Macaca chegou com o Dodô cara a cara e ele conseguiu perder o gol. E aí você já sabe, né? Aquela famosa frase, quem não faz, toma. Em nova cobrança de escanteio, Mário Sérgio antecipou ao Emerson, que cochilou. E aí um abraço, 1-0 Avaí. No segundo tempo, Wagner Love roubou a bola, só que mandou para fora. Em seguida, Emerson Santos, o capitão da Ponte, decidiu presentear Maurício Garcês, o atacante do Avaí, que aceitou e cara a cara fez o segundo. Aos 25 minutos, o goleiro do Avaí também decidiu presentear a Ponte. Então Renato, sem goleiro, descontou para a Macaca 2-1. Dodô serviu Iago Dias, que bateu cruzado. O goleiro deu rebote. E João Gabriel, por pouco, não marca o de empate. Mas ficou nisso. Na ressacada, Avaí 2, Ponte Preta se despedindo da Série B, apenas 1. Ponte Preta foi a pior equipe do segundo turno, apenas 3 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. Então o cenário não poderia ter sido outro senão o rebaixamento e agora já começa a reformulação. Técnico Alberto Valentim deve ser anunciado esta semana pela diretoria. E com isso, as saídas de boa parte do elenco e a chegada de dezenas de jogadores vai ter que ser feita aí uma limpa no elenco que jogou a Ponte para a Série C após 34 anos. E por falar em Série C, o Guarani, que também vai jogar a terceira divisão do futebol brasileiro a partir do ano que vem, se despediu da Série B com um empate em casa e viu a festa do Ceará no Brinco de Ouro. Aos 11 minutos, blitz do Ceará na área do Guarani, até que a bola sobrou para David Ricardo, que chutou para fora. Aos 20 minutos, o Bugre chegou em cobrança de falta de Heitor, que passou perto. Em cobrança de escanteio, Ailon subiu mais que todo mundo e mandou no cantinho. O lateral esquerdo bugrino Jefferson tirou em cima da linha. No segundo tempo, Eric Pulga recebeu o ótimo cruzamento e mandou para fora. Aos 34 minutos, Ailon fez o chutamento, meio chute, meio cruzamento e foi direto para a linha de fundo. Até que aos 35 minutos, Matheus Bahia cruzou, veio o cabeceio, o goleiro Fred defendeu parcialmente, a bola bateu na trave e Eric Pulga mandou para o fundo das redes, 1-0 Ceará. Só que não, o atacante estava em posição irregular. O VAR viu, então, gol anulado. Aos 44 minutos, o Bugre ainda tentou em cobrança de falta, mas ficou nisso. No Brinco de Ouro, Guarani 0, Ceará também 0. Como o Novo Horizontino perdeu para o Goiás, o Ceará está na primeira divisão do futebol brasileiro. Parabéns, vovô! Guarani fecha a competição na última colocação, pior desempenho do clube na Série B, foram apenas 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates e 21 derrotas. Foi o lanterna absoluto durante toda a Série B e agora também vai ter que passar por um processo de reformulação. Definir se o técnico Alan Al vai permanecer à frente da equipe e depois contratar goleiro, já que o Pegorari, Vladimir, Douglas Borges não deram conta do recado, e ir posição por posição para qualificar e ter um desempenho muito melhor no ano que vem. Bom, se o futebol de Campinas foi só fracasso em 2024, o vôlei vem fazendo bonito, viu? Porque no ginásio do Taquaral, o Renata conseguiu mais uma vitória. Confira. Era o duelo do Renata, 7º colocado, contra o São José em 8º. Então, não poderia ser diferente, jogo equilibrado. No primeiro set, os campineiros conseguiram a virada somente no 21-20.
E aí, com Bruno Lima e com um pouco de sorte neste ace, o Renata fechou o primeiro set em 25-23 no ataque de Bruno Lima. O equilíbrio se manteve no segundo set, novamente São José na frente do placar, só que conseguiu administrar a diferença até o final, fechando o segundo set em 25-23. No terceiro set, o Renata abriu no começo e a diferença só foi crescendo. E aí fechou em 25-15. No quarto set foi ainda mais fácil, empurrado pela torcida que lotou o ginásio do Taquaral. Os campineiros fizeram 25-11 e 3-1. O levantador Bruninho levou o troféu de melhor em quadra e faturou o Viva Vôlei. Com a vitória, o Renata subiu para a terceira colocação com 11 pontos. São 4 vitórias e apenas 2 derrotas. Só que na próxima rodada, os campineiros enfrentam o líder Cruzeiro no sábado, 18h30 em Contagem, Minas Gerais. O adversário ainda está invicto. 7 jogos e 7 vitórias, mas vai ter toda a semana aí para poder treinar e criar uma estratégia para poder enfrentar o Cruzeiro. E para encerrar o bloco esportivo, a atualização em Campeonato Amador aqui de Campinas. Na semifinal, o Pureza venceu por 3-0 a equipe do Vila Rica e o Parque Brasília fez 2-0 nos meninos do Vila Rica. Portanto, o Parque Brasília versus Pureza na final, que acontece no próximo domingo, 10h30 da manhã, no estádio Brinco de Ouro. Durante a semana a gente atualiza e conta mais sobre esta final. 12h mais 22 minutos, agora nós vamos falar sobre o ensino de literatura clássica no ensino fundamental. Será que existe uma idade certa para se ensinar? Se os alunos que cursam o ensino fundamental já conseguem assimilar obras clássicas? E qual a maneira correta de abordar estas leituras com os jovens? Tem ainda a importância dos clássicos para os vestibulares. Assunto que você confere a partir de agora. Só pode ser o nosso quadro que está sempre de olho na educação. Bom, é isso aí, pessoal. De olho na educação e olha só, hoje um assunto super importante, porque nós vamos falar aí sobre obras literárias. Como será que os alunos lidam com essa situação? Será que tem um pouquinho de dificuldade? Estou aqui com o Cauã, que é professor de redação, para falar justamente a respeito disso. Antes de mais nada, beleza? Tudo em ordem, Cauã? Tudo certo, obrigado aí pelo convite. Bom, vamos lá. Para muita gente é tipo a matemática, né? Talvez seja um bicho de 7 cabeças, é isso? Eu acho que existe um mito aí, né, de que a literatura clássica, ela afasta, né? Ela é muito difícil, ela é muito complexa, né? E aí a gente consegue perceber que o papel da escola, principalmente, é desmistificar isso, né? Porque o clássico é um clássico, né? O Calvino já disse que o clássico ele é aquele livro que não termina de dizer aquilo que tinha para falar, né? Por quê? Porque a temática ela persiste, né? Então a temática ela continua, então por mais que pareça muito complexo o nível da linguagem, né? As temáticas trabalhadas nos clássicos elas persistem ao longo das épocas porque elas comunicam algo ainda para os jovens de hoje, né? Então é algo que pode assustar o aluno, pode parecer difícil, mas a gente tem que fazer um trabalho muito bom aí para tentar relacionar, articular com a realidade do aluno, para ele poder se identificar, porque isso é possível. Por que os alunos têm tantas dificuldades assim, né, nessa disciplina? Porque quando a gente pensa assim, porque primeiro, né, se a gente avaliar aí o panorama geral do Brasil atual, né, a gente vê que por mais que é um paradoxo, né, os alunos eles estão lendo mais, mas eles leem o quê? Rede social, né, então eles acabam tendo a leitura sempre em fragmentos, né? Então são trechos, são pequenas coisas, então a leitura crítica, né, mais aprofundada, ela está em falta na sociedade, né? Muito. E aí quando a gente vem na literatura com um livro que tem mais de 200 páginas e ainda é uma linguagem que é de outro século, né, por mais que seja português, ainda isso acaba assustando o aluno, né? Então nosso trabalho é justamente tentar mostrar para ele que, olha, o que ele está dizendo, aquilo que ele está discutindo, é possível de você entender. É difícil, óbvio, precisa de um mediador, que é o professor, que é a escola, mas que é possível alcançar aí, né, o entendimento, a leitura, a crítica da obra.
Por exemplo, Cauã, existe uma estratégia, de repente, para o aluno conseguir entender até com mais clareza a literatura, essas obras clássicas? Eu acho que, assim, quando a gente fala de literatura clássica, né, é legal pensar que, assim, o livro clássico a gente nunca lê de primeiro, eu acho. Né? Porque a gente sempre ouve um pouquinho daquela história, a gente ouve, eu sei um pouco do Machado, eu sei um pouco de Dom Casmurro. Olha só que dica legal. Então, assim, é legal o aluno pesquisar antes, até conversar com o professor, né, entender. Às vezes, por exemplo, a gente estava falando de Fundamental 2, é legal pensar assim, talvez o trabalho com adaptações de literaturas clássicas. Porque quando a gente pega um livro clássico, a primeira leitura que a gente tem é uma. Quando a gente vai ler pela segunda vez, anos depois, é outra. Então talvez no sexto ano trabalhar com uma obra clássica adaptada, né, com uma linguagem mais acessível, mais fácil, ou com uma adaptação que traga a temática para o contemporâneo. Depois que o aluno no ensino médio, talvez, que há a obrigação, né, dele ler essa obra literária para o vestibular, talvez seja mais fácil ele retomar alguns conhecimentos já previstos, sabe? Ele já lendo, sabendo do que aquela obra se trata, que eu acho que isso ajuda o entendimento e a fluidez da leitura. Uma dúvida que muita gente tem, existe idade certa ou não? Não acho que exista idade certa, né? Porque quando a gente trabalha com escola e alunos, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, assim, né? Então, entre os alunos. Mas eu acho que não precisa ter um preconceito, sabe? Não só com a literatura clássica também, mas com as adaptações, às vezes, né? Então, o aluno ele iniciar pela adaptação, para depois ir para o clássico, sabe? E eu acho que é isso, é a gente trabalhar contra essa visão negativa das obras clássicas, né? Porque eu acho que os alunos eles tendem muito a pensar, isso não tem nada a ver comigo, isso foi escrito há muito tempo atrás, é antigo, né? Mas não, são coisas que dá para associar. Os alunos do ensino fundamental, eles têm mais dificuldade para entender do que os alunos do ensino médio? Com certeza. Principalmente se a gente for pensar assim, em obras né, do século XIX, né, do século XX, então que é uma linguagem um pouco mais complexa, difícil, então assim, mas não que seja impossível. Né? Então, porque a literatura clássica ela vai também proporcionar para o aluno muito repertório linguístico, então óbvio que ele vai encontrar ali palavras que a gente não usa mais, mas é legal ele buscar esses significados, né? Ampliar o vocabulário, né? E também quando ele se encontra com essa complexidade, é legal é um desafio, eu acho. É como se fosse um desafio para esse aluno embarcar nessa leitura, prestar muita atenção, fazer perguntas, sabe? Questionar o professor. Isso é legal, né? Questionar o professor, fazer pergunta, porque, bom, eu sou de humanas, né? Então eu particularmente gosto de literatura, sempre gostei na época do colégio e tudo mais, mas confesso que embora, enfim, eu sempre tenha tido uma facilidade maior com humanas, literatura era mais complicado, sim. Não tem como. Então é mais ou menos nessa pegada que você falou, porque às vezes não é suficiente ler apenas uma vez. Não, exatamente. E às vezes não é suficiente de um livro mais contemporâneo, exato, que você já entende de prima a história. Né? Não, e ainda assim, às vezes não só de primeira vez, como sozinho também. Eu acho que quando o aluno está na escola, ele pode entender que a leitura ela pode ser compartilhada. Não só com o professor, mas com os colegas também. Então, o que você achou desse capítulo? Eu não entendi muito bem, o que acontece, né? O que está rolando? Perguntar para o professor também é um processo de aprendizado e de troca também, sabe? Eu acho que é interessante. Eu gosto muito quando o aluno ele vem com às vezes uma interpretação de um poema que eu falo assim, pô, nunca tinha pensado nisso. Olha que legal, vamos compartilhar aí, sabe? Compartilha o que vocês acharam. É legal trocar ideia, né? Total, Bom, vamos falar então, a gente falou de ensino fundamental, também abordou a questão aí dos alunos do ensino médio e vestibular. O vestibular, assim... Tá cobrando, né? Total. Então, principalmente quando a gente pensa na Unicamp e na FUVEST, né, que é a USP, elas têm até uma lista de obras obrigatórias que os alunos têm que ler para fazer tanto a primeira fase quanto a segunda. E aí que vem a pressão para o aluno, né? Eu preciso ler tudo isso, meu Deus, socorro, o que vai acontecer? Mas é o trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que analisar a leitura, porque o que é legal também quando a gente pensa na literatura clássica, né? Por que esses vestibulares têm essas listas, né? Então muita gente questiona, Cauã, por que é tanto livro, né? Mas a gente tem que pensar que é proposital no sentido de ampliar esse repertório do aluno. E quando a gente trabalha uma literatura clássica, você pode perguntar assim, mas se a temática pode ser contemporânea, por que a gente não pega um livro mais fácil, um livro contemporâneo? Por quê? Porque quando a gente analisa uma obra, a gente não está analisando essa obra individualmente. A gente está pensando no contexto histórico, social, político, né? Que o autor escreveu a partir de um ponto de vista. Então, quando a gente analisa uma obra, a gente não está analisando só o enredo. A gente está vendo essa obra localizada naquele certo momento e por que ela foi importante, impactante, o que ela traz de interessante a respeito do contexto.
né? Então, para o vestibular, principalmente, a gente tem que pensar nisso. A obra não é isolada, né? Ela é contextualizada. E quais os autores que mais caem assim no vestibular, que tem muita gente que assiste a gente ao quadro de Olho na Educação, que vai prestar o vestibular, às vezes são os pais, os responsáveis pelos alunos, estão tentando entender também um pouquinho mais sobre essa situação. Quais os autores que mais são cobrados aí? Então, a gente cai bastante Machado de Assis. Machado de Assis. Né? O Machado ele sempre aparece, até porque são temáticas mais próximas, né? Ano que vem, inclusive, vai mudar a lista da USP, né? Que vai virar uma lista totalmente feminina. Então, são só autoras, né? Então, isso é interessante também para a gente ver esse viés. Mas varia muito, assim, né? A gente tem, por exemplo, como a USP, a Unicamp, ela tem listas específicas, a gente consegue acessar isso, mas se a gente for pensar para outros festivais, como o Enem, a Unesp, né, eles trabalham muito com a Clarice Lispector, né? O Drummond também cai bastante, né? A gente pode ver a Cecília Meirelles, aparece bastante, né? Graciliano Ramos, Jorge Amado. Então, os autores mais modernistas, eles caem bastante nos vestibulares e que são obras que são próximas dos alunos também, que são de mais fácil acesso, assim. Boa, super importante aí as orientações do Cauã, que é professor de redação. Quais são suas orientações finais para a galera aí, Cauã? Então, eu acho que não tenho medo de embarcar na leitura, assim. O clássico é um clássico por um motivo, então qualquer dúvida você vai ter o seu professor, você consegue ter auxílio aí para a leitura, mas não tenham medo do clássico, aproveitem, porque é muito gostoso, assim, né? A gente lê as obras até que estão nos vestibulares, mas tem essa pressão. Elas têm temáticas muito interessantes, muito legais, que são temáticas que influenciam obras contemporâneas como série, filme, então é gostoso para isso. Aproveita. Bom, uma última pergunta. Quais as obras que as pessoas devem começar? Existem obras mais tranquilas, menos complexas, Cauã? Eu acho que assim, para o ensino médio, vai com Machado de Assis, porque Machado de Assis é muito gostoso de ler, principalmente Dom Casmurro, por exemplo, que é uma das minhas obras favoritas, né? Porque são temáticas fáceis, são textos engraçados que te provocam, sabe? Então é bem interessante. Para o fundamental, eu indicaria, não sei, Capitães da Areia, porque é uma temática bem emocionante, com uma linguagem mais acessível, mais fácil. Então, Machado de Assis, com certeza, Jorge Amado também, eu iria nesse caminho, assim. Valeu, obrigado aí pela entrevista. Bom, é isso aí, pessoal. Eu sou o André Arena, você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Meio-dia mais 33 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. Falta um mês para o Natal. Por isso, a nossa equipe conversou com um economista que deu dicas importantes para quem quer economizar na hora de comprar os presentes. É o quadro Na Ponta do Lápis. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e o fim de ano está chegando e com ele chega uma das épocas mais esperadas, que é o Natal. Por isso, eu estou aqui com o economista Fabrício Pessato, que vai nos dar dicas de como economizar na hora de fazer as compras dos presentes natalinos. Fabrício, o Natal, né, é uma época de celebração, de troca de presentes com a família, com os amigos, mas é fundamental gerenciar bem os gastos durante essas compras, né? É muito importante. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, para estar aqui com vocês, para expor esse tema que é tão importante. Nós costumamos dizer que as finanças pessoais costumam ser o grande calcanhar de Aquiles das famílias brasileiras, por várias razões. Em primeiro lugar, que o Brasil viveu décadas de um período de alta inflação, e com alta inflação as pessoas simplesmente não tinham o mínimo controle dos gastos, porque elas muitas vezes não sabiam exatamente quanto que elas ganhavam, e aí ela ganhava no 5º dia do mês, quando chegava no 10º dia, já tinha comido o poder de compra. Então, pela própria história da economia brasileira recente, aí dos últimos, entre 1970 até o final dos anos 1980 e meados dos anos 1990, o brasileiro ele ficou acostumado a comprar quase que por impulso nos primeiros momentos em que ganhava os recursos, porque
Se a pessoa demorasse um pouquinho, demorasse 8 dias em vez de 5 dias, no 8º dia o preço já tinha aumentado bastante e as pessoas simplesmente não conseguiam fazer as finanças caberem dentro dos gastos, né, os gastos caberem dentro das receitas que as pessoas tinham. Então o Brasil tem essa peculiaridade, essa característica que diferencia bastante dos demais países. Isso ficou meio que no inconsciente coletivo do brasileiro. O brasileiro ele tem essa questão de comprar muito por impulso e sair comprando meio que sem planejar, quase que de uma forma instintiva, e isso é péssimo para as finanças. Então, a gente fala de finanças pessoais e das finanças comportamentais. Então, quando a gente trata de finanças comportamentais, a gente precisa fazer as pessoas entenderem qual é a relação que ela tem com o consumo, que vai um pouco para a esfera da psicologia. Muitas vezes as pessoas entram nesse consumo desenfreado como uma espécie de mecanismo de compensação por frustrações, por ansiedade, por depressão, por alguma coisa desse tipo, e o consumo ele acaba sendo como se fosse uma válvula de escape para as pessoas fazerem frente a essa busca por comprar algo. E, logicamente, as empresas sabem disso, colocam armadilhas espalhadas, sejam nos anúncios de TV, anúncios da internet, seja a pessoa ir passando e vendo as milhares de marcas. Isso tudo são armadilhas que são colocadas para que o consumidor vá lá e compre e execute o consumo por um ato de impulso. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que tratar nos consumidores, e não é só na época de Natal. Na época de Natal isso se exacerba bastante por conta do período, que é como se a gente fosse obrigado a comprar as coisas para agradar as pessoas, agradar nossas famílias, os nossos amigos. Mas antes de entrar nessa armadilha de comprar de uma forma desenfreada, talvez seja interessante a pessoa fazer uma breve reflexão sobre a sua própria vida. Então, o aspecto essencial é que a pessoa tenha uma relação saudável com a esfera do consumo. Então, essa é uma primeira coisa. Isso serve não só para essa época, mas para todas as épocas do ano. E aí, quando vai entrando nesse período, é essencial que as pessoas façam aquilo que elas deveriam fazer sempre, que é o planejamento das finanças pessoais com base num orçamento familiar. Então, ter um orçamento é fundamental. Orçamento é fundamental. Tem vários aplicativos para celular que ajudam no controle das finanças pessoais, todos gratuitos, e as pessoas têm essa facilidade hoje, mais ainda do que em outros períodos. Mas se eventualmente a pessoa não gostar dos aplicativos de celular, ela pode se apegar à velha planilha eletrônica, ou se a pessoa é mais tradicionalista ainda, ela pode anotar num caderninho e fazer o controle dos seus gastos, para que ela consiga fazer o planejamento das suas finanças pessoais. Fazendo esse planejamento das finanças, é muito mais tranquilo a pessoa conseguir conciliar os gastos com as receitas que ela tem ao longo do mês. Porque aí é que tem aquele problema, né? Quando a pessoa cai na armadilha e se ela desequilibra os gastos com relação às suas receitas, ela vai cair num negócio chamado sistema bancário. Ela vai ter em algum momento pegar empréstimo, seja no cartão de crédito, que aí ela vai pagar o valor mínimo da fatura do rotativo do cartão de crédito, seja no cheque especial ou seja num crédito direto ao consumidor. Em quaisquer dessas modalidades que eu descrevi, isso inexoravelmente vai levar a pessoa a pagar um negócio chamado taxa de juros. E o Brasil é o campeão mundial das taxas de juros aos consumidores. Se a pessoa conseguiu identificar que a loja que está oferecendo aquilo é uma loja idônea, se está realmente oferecendo produto, se ela conseguiu comparar o preço do produto ao longo de um longo intervalo de tempo e conseguiu identificar que realmente o produto está numa promoção, aí, logicamente, vai ser muito bom para ela comprar o produto na promoção. Fabrício, definir as compras à vista e parceladas é importante também, né? À vista ou parcelado, aí você tem várias questões a que se considerar. Por exemplo, se você conseguir um bom desconto à vista e você tem dinheiro para pagar à vista, aí talvez valha a pena você pagar à vista. Quantos % de desconto?
partir de 6% a 10% de desconto aí, né, que costuma ser mais ou menos a média, às vezes um pouquinho menos, 5% e tal. Como os juros estão muito altos atualmente, às vezes está lá 7%, 8%, você ainda espremendo consegue pagar à vista. E se pagar a prazo, eu sempre enfatizo isso, muito cuidado com compra a prazo. Se a pessoa ganha R$3.000 por mês e ela comprar uma televisão que custa R$3.000, se ela acumulou o dinheiro antes para comprar a TV, ótimo, ela já conseguiu, já está livre da situação. Mas se ela pagar em 10 prestações de 300, o que acontece? Por 10 meses, ela não vai receber R$3.000. Por 10 meses, ela vai receber R$2.700, que são os 300 a menos que vão faltar no fluxo de caixa dela. Só que as pessoas não se apercebem que estão cometendo esse equívoco, porque ela continua enxergando R$3.000, mas ela não ganha R$3.000. Ela já perdeu R$300. Então, de novo, planejamento familiar, né? Orçamento familiar. Coloca lá no orçamento familiar, veja que durante 10 meses você vai ter um valor a menos a receber daquilo que você tem de gasto do mês, e você vai ter de se conformar que você está com menos recursos para enfrentar os gastos do mês. Fabrício, usar o 13º é interessante para essas compras dos presentes natalinos? Se o 13º ajudar a negociar para você ter um desconto na compra à vista, ótimo. Se não tem o desconto à vista, às vezes vale a pena que a pessoa parcele, né, ela faça o parcelamento, pega uma parte desses recursos que estão lá no 13º, coloque em algum fundo de aplicação de curtíssimo prazo para poder render, bem que seja um pouquinho de jurinho bem baixo e tal, mas pelo menos ali ela está recebendo alguma coisa, alguma coisa que ela está recebendo à vista. E seria interessante que a pessoa não gastasse todo o 13º nas compras do mês, nas compras do final do ano, nas compras do Natal de final do ano. O ideal seria que ela pegasse uma parte desse 13º e já colocasse numa aplicação financeira, se ela não tem dívidas anteriores que ela precisa pagar. Se a pessoa tem dívidas anteriores, seria interessante procurar o gerente da conta, alguma coisa desse tipo, para ver se ela consegue um abatimento do saldo que ela tem a pagar, e aí com isso ela vai conseguir renegociar a dívida e vai entrar no ano de 2025 numa situação muito melhor, mais confortável financeiramente. Então, aí a pessoa precisa ponderar qual é a melhor situação para ela. Fabrício, também uma maneira, né, criativa e econômica de presentear os familiares, os amigos, são os itens personalizados ou feitos à mão, né? É muito interessante, muitas vezes a gente acaba entrando sempre naquela situação de sempre comprar dos grandes fornecedores, das grandes empresas. Eventualmente, se você tem pequenos fornecedores, pequenas empresas, né, até para ajudar a fomentar o comércio local, as pessoas que têm as atividades do seu próprio município, e ajudar a aquecer a economia local, isso muitas vezes é interessante, além de eventualmente a pessoa conseguir um Peço desculpas a você que estava acompanhando o nosso quadro Na Ponta do Lápis novamente. Lembrando que você pode assistir na íntegra todas as dicas que o economista passou no nosso YouTube da TV Câmara Campinas. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, falando agora sobre a previsão do tempo para esta terça-feira, porque a massa de ar frio já se afastou aqui da cidade de Campinas, portanto, hoje sol e calor, e segue esta tendência para amanhã, terça-feira, com o tempo aberto, com o sol, céu azul e sem previsão de chuva para esta terça-feira. Sobre as temperaturas, mínima de 20 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero até lá. Tchau, tchau.